Fala, meus queridos, bom dia, boa tarde, boa noite, vocês estão bom? Espero que sim. Estamos aí para mais uma leitura de Salmo de número 25, Salmo de hino 25 ou Salmo capítulo 25. Estamos aqui para mais essa leitura. Essa será uma leitura um pouco menos comentada, porque ela é mais autoexplicativa. Então vamos nos restringir ao fato de quase exclusivamente lê-lo. Nós passamos um tempinho aí sem gravar, porque estamos com um probleminha técnico, e vocês podem ouvir por uma zoeirinha no fundo do áudio aí, que nós não resolvemos ainda 100% esse problema, mas tá bom, vida que segue. Acho que o áudio está razoavelmente bom. Vou até me esforçar para poder falar um pouquinho mais alto e mais claramente, para poder não ficar enjoativo para quem estiver ouvindo. Vamos lá. Salmo de número 25. Este salmo, ele pode facilmente ser dividido em cinco pedaços, e todas elas são clamores de Davi a Deus. Então, a primeira parte, nos versos de 1 a 3, eu classificaria de um clamor por uma confiança. É um clamor que ele faz a Deus, declarando a sua confiança. A segunda parte seria um clamor para que Deus o ensine, um clamor por entendimento. Terceira parte, um clamor pela lembrança. Sim, né? Como se Deus se esquecesse de alguma coisa, né? Mas já falamos aqui sobre antropopatismo, antropomorfismo, que são essas linguagens que nós utilizamos atribuindo formas e sentimentos a Deus, para que nós possamos entendê-lo em sua magnitude. Clamor por perdão, em especial o verso 11, e depois do 12 em diante, clamor por livramento. Comecemos. Verso 1, de 1 a 3. A ti, Senhor, eu elevo a minha alma. Parece pouco que está sendo dito aqui. A quem você tem levado a sua alma? As suas angústias, suas tristezas, seus devaneios, suas loucuras, suas esperanças. Tudo deve estar ligado a Deus. Davi, como um homem segundo o coração dele, sabia que a sua alma deveria se elevar-se única e exclusivamente a ele. Verso 2. Deus meu, em ti confio. Não seja eu envergonhado, nem exultem sobre mim os meus inimigos. Verbo exultar, experimentar, exprimir grande alegria, grande júbilo. Olha só o pedido dele aqui nesse caso: não exultem sobre mim os meus inimigos. Eu não quero que a alegria esteja estampada nos olhos deles, justamente porque eles não te conhecem como eu te conheço. Verso 3: com efeito, dos que em ti esperam, ninguém será envergonhado. Envergonhados serão os que, sem causa, procedem traiçoeiramente. Olha o que é essa questão de traiçoeiro, é relativa à traição, em que há ou que revela traição. As pessoas que elas procedem traiçoeiramente são aquelas pessoas que falam uma coisa querendo dizer outra. Joga verde para colher maduro, sempre no mau sentido, não no sentido de autoproteção, mas no sentido de o que eu posso fazer com a informação que eu colher. Existem pessoas que têm uma mente muito parecida com a do diabo. Rebeldes, traiçoeiros, mentirosos, amantes da enganação e da mentira, apoiadores da maldade ou de todas as anteriores. A gente vê alguns movimentos políticos hoje em dia aí que estão muito nessa área, né? Apoiam tudo que não presta, né? De aborto para você imaginar, né? Então é o que você pode imaginar, o coração dessas pessoas. Elas procedem traiçoeiramente, né? Elas movem-se sem causa, né? Procedem traiçoeiramente. Não existe uma coisa positiva a ser construída. Tudo nessas pessoas é baseado em desconstrução. Essas pessoas têm uma mente que trazendo para hoje é como se fosse uma bomba de hidrogênio. Tudo é para destruir, e que a radiação ainda fique ali destruindo o que sobrar, sabe? Então, relendo o verso 3 para que possamos entender: com efeito, dos que em ti esperam, ninguém será envergonhado.
Então uma garantia, primeira parte dele aqui: ninguém vai ser envergonhado dos que esperam em ti. Passam por momentos de vergonha? Sim. Mas no final das contas, envergonhados serão os que, sem causa, procedem traiçoeiramente. Essas pessoas serão envergonhadas no dia do juízo final, né? À direita os filhos de Deus, à esquerda aqueles a quem ele nunca os conheceu, no sentido da palavra bíblica de Apocalipse. Passemos então à parte do capítulo que ele começa a clamar por ensinamento. Verso 4: faze-me, Senhor, conhecer os teus caminhos. Mas Davi já não conhecia, não? Deus é onisciente. Nós nunca seremos oniscientes. Portanto, por mais sábio que um ser humano seja, ele ainda terá uma eternidade de coisas para aprender. Portanto, pedir a Deus que te salve, pedir a Deus que te dê sabedoria, pedir a Deus que te dê coisas que até você sabidamente já tenha da parte de Deus, nunca é demais. Tá certo? Recentemente eu assisti o filme, né? Paulo, o apóstolo de Cristo. E Paulo, a conversar com o prefeito da prisão onde ele estava preso, ele diz o seguinte, Paulo ali, né, no filme, né, usando as licenças poéticas que o escritor ou o diretor de um filme tem para poder fazer alguma coisinha, né? Ele diz o seguinte: a vida de um homem é como um homem que, velejando, pega com a mão uma quantidade de água do mar e com todo o seu esforço tenta não deixar aquela água cair, mas em algum momento a sua mão estará seca, certo? Ainda que o cara consiga manter 100% de aproveitamento, que é impossível, né? Não vai esgotejar nada, seja pelo balançar da nau, ou seja por qualquer outro motivo, por um pássaro querer atacá-lo, enfim, qualquer coisa. Olha quantas coisas podem acontecer enquanto ele segura aquela água. No mínimo, por evaporação, aquela água vai acabar. Essa água simboliza, no Paulo do filme, né, a vida do homem que se acaba. Entretanto, a vida é eterna, ou tudo aquilo que Deus tem para nos dar, é todo o restante do mar. É incontável. Quantas conchas de mão de água há no mar, né? É lógico que isso ainda é um eufemismo para tudo aquilo que significa ser Deus. Portanto, quando ele fala, faze-me conhecer os teus caminhos, ainda que ele os conheça, os caminhos, ele sabe que há muito mais para se aprender de Deus. Ensina-me as tuas veredas, os teus caminhos estreitos, porque ele sabe, nós já falamos isso em outro salmo aqui, veredas, caminhos estreitos, difícil percorrer por ele, porque às vezes o mato toma e você tem que ir lá e abrir de novo no facão. É complicado, mas ele sabe que o caminho do Senhor são veredas e precisa sempre ter sabedoria para andar por elas. 5. Guia-me na tua verdade. Ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação, em quem eu espero todo dia. Quem é o Deus da salvação? Jesus Cristo. Ele já veio? Ainda não, para Davi. Mas ele já morria na esperança do Yeshua HaMashiach, do Cristo prometido como Messias, que haveria de vir. É impressionante como ele já se ligava à segunda pessoa da Trindade, a Cristo, que é o Deus emanado aqui. Eu aprendi recentemente com um rabino judeu que existem duas aparições distintas de Elohim, que é Deus. Deus é depois da criação, antes era só a Trindade. A partir do momento que ele cria todas as coisas, essas coisas criadas trata-o como Deus. Deus é título. Então essa Trindade, que são essas três pessoas que compõem um ente deístico em três personalidades, ela tem duas formas de se revelar. Ela se revela de forma visível por todas as coisas que foram criadas, como diz a palavra aos Hebreus, né? Que todos se tornem inexcusáveis
por todas as coisas que foram criadas. E essa expressão do grego, todas as coisas que foram criadas, é literalmente em grego poema, né? Por isso a pergunta é: você sabe ler o poema de Deus? As coisas que foram criadas, né? Muitos cientistas hoje, infelizmente, leem o poema de Deus e não conseguem identificar o autor, né? Estudam segunda lei da termodinâmica, primeira lei da termodinâmica, biologia, virologia, tantas coisas da área da biologia, isso quer dizer, o poema de Deus, e não entendem o autor do poema. Alguns sim, mas muitos ainda não. Paciência, quem sabe um dia a misericórdia de Deus os alcança. Mas então, aqui o que eu quero frisar nessa situação é as duas formas que Deus se revela. A forma visível, que é a sua palavra que se fez carne, que é por meio dela que todas as outras coisas foram criadas. Essas coisas são visíveis. O poema de Deus, a criação, a vida espargida em toda a criação, o universo criado. Nós, às vezes em que o próprio Deus se revelou ao ser humano, na revelação de suas palavras, Jesus encarnado, tudo isso é o Deus visto. E o Deus que ele é incognoscível, ele é inconhecível a esta mente aqui. Por isso, quando a Bíblia fala que ninguém jamais viu a Deus, é este Deus. Existem palavras técnicas em hebraico que são muito específicas para essas coisas que eu não decorei, é um aprendizado recente meu, e mesmo que eu tivesse decorado não vai adicionar muita coisa aqui, né? Mas é este Deus incognoscível, ninguém jamais viu a Deus. E existe o Deus cognoscível, que é o Deus que escreve o poema da criação, que se revela em pessoa como Deus encarnado, que fala conosco e que várias vezes tem seu testemunho escrito na Bíblia como: e falou com Deus face a face. Se estava face a face, era Jesus. Se mostrou conhecível, era Jesus. É coisa criada? É por Jesus. É o Pai, aquele a quem ninguém jamais conheceu? Então é a parte primeira da Trindade, certo? É o Deus incognoscível. E o Espírito de Deus também se torna conhecível, esse especificamente para a igreja. Ele também se torna conhecível aos que não são igreja ainda, tentando convencê-los da justiça, pecado e juízo, tentando trazê-los para o arrependimento. Essa é a parte em que o Espírito de Deus se revela, se faz conhecível aos ainda que não se converteram. Entretanto, o principal trabalho dele é orientação para os que já são igreja, para os que já têm seu corpo, seu espírito santo, lavado, remido pelo sangue do Cordeiro, aqueles que já têm seu nome escrito no livro da vida e cuja cédula de morte já foi cancelada, porque todos nós nascemos com a cédula de morte marcada contra nós, pois todos nós pecamos e separados estamos da glória de Deus. Depois desse adendo relativamente grande, continuemos a ler aqui, certo? Estamos no 5. Guia-me pela tua verdade, ensina-me, pois tu és Deus da minha salvação, em quem eu espero todo dia. Clamor pela lembrança a partir do verso 6. Lembra-te, Senhor, das tuas misericórdias, das tuas bondades, que são desde a eternidade. Será que Deus precisa de alguém pedir para ele lembrar? Não. Ele está lembrando. O salmista, ele pede a Deus que se lembre em relação a ele. Você pode orar assim também. Lembra-te, Senhor, que o Senhor é bom. Seja bom comigo. Eu te clamo. Você pode seguir o exemplo de Davi. Verso 7. Não te lembres dos meus pecados da mocidade, nem das minhas transgressões. Lembra-te de mim, segundo a tua misericórdia, por causa da tua bondade, ó Senhor. É tão gritante que isso aqui é de Jesus, que tem até um teatrozinho no YouTube que é o seguinte, né? Aquele teatro de good enough or not good enough. Quando você morre, você vai para uma fila no céu onde há uma balança. Quando você pisa na balança e a balança te marca como bom o suficiente, você vai para o céu. Se não é bom o suficiente, você vai para o inferno. E todos não são bons o suficiente, até que chega um em que quando ele vai pisar na balança, os dois anjos falam: opa, não sabia que você estava com ele. Aí Jesus estava do lado dele, e é Jesus quem pisa na balança, e a balança está bom o suficiente.
e aí ele vai para o céu. E todo mundo ali reclama: poxa, mas eu fiz tantas coisas boas e tal, não sei o que lá, isso não é justo. E os anjos conversam entre si: pois é, até hoje esses ainda não entenderam o conceito de graça. Não é por mérito de nossas ações que somos salvos, mas pelo mérito dele, pelas misericórdias dele. E então Davi ora por Jesus, para Jesus, sem conhecê-lo, em nome do Messias, aquele em que morre na esperança de que viria. Lembra-te, Senhor, das tuas misericórdias e das tuas bondades, e não que... Lembra-te, Senhor, das tuas misericórdias e das tuas bondades, que são desde a eternidade. As bondades de Deus são desde a eternidade. Lembra que o Senhor revelou a Paulo e diz que o sacrifício de Cristo se tornou conhecido desde antes da fundação do mundo. Olha como é que as coisas se ligam. 7. Não te lembres dos meus pecados da mocidade, nem das minhas transgressões. Lembra-te de mim segundo a tua misericórdia, por causa da tua bondade, ó Senhor. É a balancinha do bom o suficiente para ir para o céu. Quem põe seus pecados em Jesus, a medida que o tornará santo para ir para o céu é a medida de Cristo. E é isso que Davi está orando aqui, quase 1000 anos antes de Cristo, né? Bom e reto é o Senhor, e por isso aponta os caminhos dos pecadores. Ele aponta os caminhos dos pecadores. A pergunta é: qual a vantagem para você de Deus apontar os caminhos dos pecadores? A vantagem é que bem-aventurado aquele que não se detém no caminho dos ímpios, nem se assenta na roda dos escarnecedores. E se você sabe onde é que está o caminho do ímpio, onde é que está o caminho dos escarnecedores, você sabe que aquele caminho não é para você. Agora você entendeu a profundidade de como é que o Salmo fala uma coisa só, e o Espírito que inspira a inscrição da Bíblia é um Espírito só. Bom e reto é o Senhor, e por isso aponta o caminho dos pecadores para você não seguir por lá. Alguma dúvida disso? Guia os humildes na justiça e ensina os mansos no seu caminho. Vamos lá. Essa foi a parte da lembrança de Deus. A parte do perdoar é o 11. Por causa do teu nome, Senhor, perdoa a minha iniquidade, que é grande. Ele sabe que tem pecado contra o Senhor. Sabe que Deus é apto para perdoar de todos os pecados. E sabe que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E ele quer ser salvo. Por isso ele pede ao Senhor o perdão. A parte do 12 em diante é clamor por livramento. Sigamos então o 10º versículo em diante. Ao homem que teme ao Senhor, ele o instruirá no caminho que deve escolher. Qual caminho você deve escolher? Deus te instruirá. Clame-o. Na prosperidade repousará a sua alma. A sua descendência herdará a terra. Não há do que você se preocupar. Aí você lembra de Mateus 6, inclusive, né? A respeito de que não devemos andar ansiosos por coisa alguma, nem pelo que havemos de comer, beber ou vestir. Não vedes vós as aves dos céus, que não plantam, não cegam, nem ajuntam em celeiro, todavia Deus dá a eles dia a dia o seu sustento. Creia, Deus dá o seu sustento. Verso 13, né? Na prosperidade repousará a sua alma, sua descendência herdará a terra. A intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais ele dará a conhecer a sua aliança. Aqueles que temem a Deus, Deus se aproxima deles. Aqueles que não temem a Deus, Deus vira seu rosto para eles. Tá certo? Porque Deus é uma obviedade tão grande que ele não se prende na prerrogativa de ter que prová-lo a você. Só os pequenos têm que provar a si mesmo. Deus é Deus, para que provar-se a si mesmo? Por isso Gênesis 1 começa no princípio Deus, sem contar a história de quem é Deus. No princípio Deus, porque Deus já é uma obviedade que prescinde de explicações. Verso 15: os meus olhos
se elevam continuamente ao Senhor, pois Ele me tirará os pés do laço. Lembra no outro salmo que a gente falou a respeito do laço, né? Aquela armadilha que tem um laço, que tem uma pega, que no meio o bichinho pisa, o laço puxa, igual o desenho do Pica-Pau também, lá que eles exageram, mas é mais ou menos por aquilo ali mesmo, né? Então ele confia que Deus tira ele de armadilhas e ele olha continuamente ao Senhor. Quantas vezes deixamos de olhar para Deus em nossas prioridades e colocamos prioridades em outras coisas? 16. Volta-te para mim. Voltar-te é virar o rosto para mim, é olhar-se para mim. Volta-te para mim e tem compaixão, porque eu estou sozinho e aflito. A vida dos generais de Deus é sempre uma vida sozinha e aflita. Às vezes você, querendo ser santo, querendo ser sério, querendo ser certo diante do Senhor, tem a sensação de que está sozinho. É isso mesmo, você vai andar sozinho, porque às vezes pai, mãe, irmãos, namorados, namoradas, esposos, esposas, familiares, parentes não vão entender se você tomar essa decisão. Por isso é que Cristo disse que aquele que não deixar mãe, pai e irmãos por amor ao meu nome não é digno de mim. Volta-te para mim, tem compaixão, porque estou sozinho e aflito. 17. Alivia minhas tribulações do coração, tira-me das minhas angústias. Um homem que tinha tantas riquezas, tantas vitórias, tanto poder e ainda assim tinha angústias. Acredite, meu irmão, a sua angústia é válida. Ore a Deus as suas angústias, fale com Ele, não deixe sem falar com Ele, diga para Ele em oração, fale com Ele com a hora que você estiver no carro, converse com Deus, Deus está do seu lado e te ouvindo, fale com Ele. 18. Considera as minhas aflições e o meu sofrimento, perdoa os meus pecados. Ele sabe que os tinha, ele era santo, sim, porque havia se santificado pelo Cordeiro, que havia de vir, mas naquele momento da aliança, ainda pelos cordeiros que se sacrificavam. Entretanto, ele pede a Deus o perdão. Mas o perdão não era de acordo com o sacrifício dos animais? Era, mas ele sabe que o relacionamento com ele era com Deus. Ele reconhecia isso 1000 anos antes de Cristo. Portanto, o derramar do sangue do Cordeiro literal, a libação literal do Cordeiro, era um símbolo do que havia sido feito no coração do pecador previamente. Depois que esse símbolo foi feito de forma perfeita na figura de Jesus Cristo, prescindimos a necessidade de matar um cordeiro literal, pois o cordeiro perfeito que tira o pecado do mundo já foi libado. Vamos lá. Considera os meus pecados, pois são muitos, e me abominam com ódio cruel. Sim, todo servo de Deus, quando comete o menor pecado, é muito mais cobrado do que todo servo do diabo. Você vê, por exemplo, essas experiências que a gente tem, quando você tem certos, por exemplo, políticos que servem a Deus, né? Como são perseguidos. Políticos que odeiam a Deus e que falam coisas terríveis e ainda assim são amados. Você vê a diferença? Eu falo de política porque isso fica muito gritante aos nossos olhos. Ou, por exemplo, a minha experiência de quando criança, quando todas as crianças da turma faziam algum tipo de bagunça, se você fosse crente, havia sempre um professor, né, naquele momento com atitude de filho do diabo, falava assim, e esse aqui ainda é filho de pastor. Quer dizer, como se isso trouxesse um agravante ao ato dele estar fazendo o que criança faz. Mas a verdade é que há uma expectativa do próprio mundo de que os filhos de Deus ajam de forma diferenciada. Por isso, ele é odiado, abominado com ódio cruel, como diz o 19. Guarda-me a alma, livra-me, não seja eu envergonhado, pois em ti eu me refugio. Nós já falamos aqui sobre a cidade de refúgio, os altos refúgios do Senhor. Livra-me para que eu não seja envergonhado, porque assim ele estava se sentindo. Está se sentindo envergonhado, meu irmão? Peça a Deus livramento e Deus vai te honrar. Mas é importante lembrar que se morremos,
para o Senhor morremos. Se vivemos, para o Senhor vivemos. Quer morramos, quer vivamos, para o Senhor vivemos e morremos. Depois a gente chega lá, né? Em outros salmos. 21, penúltimo verso. Preservem-me a sinceridade e perseverem-me a sinceridade e a retidão. Ele está conversando com a sua própria sinceridade, com a sua própria retidão. Ele está falando com elas. Perseverem vocês em mim, como se elas fossem um ente em si, né? Porque em ti, Deus, espero. Olha que interessante. Perseverem-me a sinceridade e a retidão, porque em ti espero. Eu acho interessante ver essa característica em Davi, porque o próprio Deus fala da sabedoria em um outro momento, como se fosse um ente à parte do próprio Deus. É interessante isso, como se ela fosse uma espécie de quarta pessoa da Trindade, né, fazendo uma brincadeira, usando de licença poética, por favor, a respeito disso. Ele fala da sabedoria como se fosse um ente à parte, mas depois ele mostra que essa sabedoria, ela pertence, ela tem sua origem em Deus, mas ela é tão forte e a onisciência é uma coisa tão quase per se, que parece per se mesmo, né? Por si só, autêntica ou um ente à parte, mas não, ela é um ente pertencente a Deus, faz parte do ente deístico. E o último verso: ó Deus, redime a Israel de todas as suas tribulações. Ele está orando por seu povo, que está em guerra. Todos os povos sempre têm alguma dificuldade. Todos os povos estão enfrentando agora uma situação de saúde, uma situação política, uma situação de narrativas aqui e ali complicadas. Não deixa de ser uma guerra, porque essa guerra de narrativas influenciará muitas outras guerras que podem ser reais e que podem simbolizar a vida ou a morte de muitas pessoas. Ore pelo seu país. Ore por todos os presidentes, primeiros ministros e reis do mundo. Ore por as pessoas que tenham influência sobre o mundo. Ore pelo seu prefeito, pelos seus vereadores, pelo seu governador, pelo seu presidente, pelos ministros de seu país, pelos juízes, pela força judiciária de seu país, pelos que exercem poder de influência sobre o seu país, para que possamos viver uma vida um pouco mais tranquila e agradável diante de Deus, seguindo o exemplo do salmista no último verso do capítulo 25 de Salmo, onde ele diz: ó Deus, redime a Israel de todas as suas tribulações. Beleza? Meus queridos, hoje foi o Salmo 25, Daniel de Paula Cachoeiro de Itapemirim. Espero que isso tenha sido uma bênção para você. Um grande abraço, fica com Deus, até mais.